Hello, Kelly. Good morning. Good morning, guys. Good morning. Hi Tudo there. bem? Tudo Tudo, jóia. tudo jóia? Você estava ontem no follow-up, não estava? Tá. Como é que foi? Foi legal ontem? Foi muito bom. Assim, cada follow-up se supera. Ontem tirei uma casquinha para aproveitar, sempre tirando minhas dúvidas. Ontem foi pauleira, a gente dobrou o follow-up tudo. Foi massa, né, Kelly? Kelly, se apresenta então para o nosso pessoal. Você é a nossa aluna do inglês de berço, muito dedicada, inclusive. Mas se apresenta, quem é você, a tua família, o nome do teu filho, quantos aninhos ele tem e de onde você fala. Bom dia, galera. Meu nome é Kelly. Eu falo aqui de Itabuna, no interior da Bahia. Tenho um filhinho de 2 anos e 6 meses. Bastante sapeca. Nós só temos ele. Inclusive, tem mais um que está no forninho. A novidade. Jura? Vamos ter mais um bebê de língua. Mas olha... Gente, ela se manteve quietinha ontem, não falou antes. E Nossa, aí... Ela aproveitou. Botar para ele todo vai, mundo. Que maravilha. vai ser aluno meu e de Aquiles. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Nossa, é muito legal. Que massa. Eu sou fisioterapeuta, trabalho na unidade de terapia intensiva aqui da minha cidade. E também trabalho com eventos, decorando eventos, um extra, né? E amo o inglês de berço. Ai, que fofinha. Kelly, muito obrigada por ter aceitado conversar aqui com a gente, por ter aceitado compartilhar a tua história com outras pessoas, outras famílias. A gente acha muito bacana trazer vivências diferentes aqui, porque a gente sabe que nem toda família é igual, nem toda família vai ser do mesmo jeito que a nossa, e eu acho que a gente acaba compartilhando a nossa vida e é interessante trazer outras situações. Então, a gente vai fazer algumas perguntinhas para você e você responde de coração, assim, realmente, o que você sente sobre isso. O Rafa, que é o entrevistador, e eu sou a comentarista aqui. Mas obrigada, tá, Kelly? Obrigado mesmo por participar. Muito bom. É sempre muito bom ter os alunos participando. E eu sempre digo assim, o pessoal gosta tanto, se encanta tanto, eu acho, pelo inglês de berço. E ver os resultados depois com os filhos, quer compartilhar e falar para as outras mães, porque sabe da dificuldade que isso traz. E quer compartilhar com outras mães, dizendo assim, olha, esse é o meu testemunho. Foi assim que aconteceu comigo, não acontece só com eles lá. Porque muitas pessoas dizem, não, é só porque é uma característica, sei lá, da família do Rafael ou da Mai, ou porque a Jojo tem extrapoderes, e não é nada disso. Se fizer, tem o mesmo resultado. Então, muito obrigado, viu? Você vai compartilhar ainda, né? Na verdade, nem compartilhou, vai compartilhar. Kelly, mas vamos lá, desde o início. Antes da existência do inglês de berço na sua vida, aliás, vamos lá. Quanto tempo faz que você está no inglês de berço? Tem 6 meses. 6 meses. Antes disso, e antes de nascer o seu menino, né? Você estudava inglês? Como é que era a tua relação com o inglês? E quais eram as suas dificuldades? O que você fez antes? Eu sempre gostei muito de inglês. Muito, muito, muito. Eu gostava de assistir seriado legendado para poder estar ouvindo, né? Internalizando a linguagem e tal. E sempre gostei muito. E aí, quando eu era mais nova, tinha uns 10 anos, aí surgiu a oportunidade de fazer um curso de inglês intensivo. Tinha o intensivo e tinha o natural, né? Que era 2 vezes na semana. Aí eu, meu pai, eu quero fazer o intensivo. Eu quero todo dia falar inglês. E aí, acabar que fui até com minha irmã. Minha irmã, na verdade, fez porque ela ia fazer prova de doutorado e precisava disso para poder, a parte de estrutural e tal, aprender a gramática, principalmente. E aí, eu acabava que ia com ela. E aí, nessa de ir, eu aprendi muito, porém, eu me vi num estado tipo assim, ela não queria falar inglês, ela queria aprender para fazer a prova, para passar, e eu queria falar inglês. Só que nessa de ir para o curso, quando eu chegava em casa, não tinha ninguém para poder me comunicar, para poder desenvolver as atividades do dia, e acabar que isso foi se perdendo com o tempo, porque acabava que eu não treinava, não botava a prática para fora até da minha casa e fiquei no básico. No verbo to be, em algumas frases de responder, my name is, e ficou nessa aí. Virou matéria de escola, né? Isso, exatamente.
Exatamente. Ficou matéria de escola que você aprende ali. A gente tinha prova, aí eu estudava muito para prova, tinha redação e tal. E só estudava para prova, basicamente. O professor eu adorava, porque ele realmente era dessa metodologia de vocês. Quando eu entrei, eu tomei um susto. Porque ele só falava inglês e eu ficava assim, não tô entendendo nada. O que ele tá falando? E ele lá, todo empolgado, todo falante. Mas ele falou, gente, isso é normal. Daqui uns 2 meses, vocês já vão estar sabendo tudo que eu tô falando. Ó, a tua irmã tá aqui, ela mandou mensagem ali, ela tá. O marido também. O marido também. O marido também. Tá aqui de olho, ele está acompanhando. Eu só não entendi o nome dele. Como é que é o nome do seu marido? Neudson. Neudson. Parabéns, viu, Neudson? Neudson faz parte desse ali. Ele não conversa com a gente não conhece ele, dentro da comunidade e tudo mais. Mas parabéns por fazer parte aí. Com a família certeza. toda acaba se envolvendo, né? É. Então tá, então a Kellen, ela estudou inglês ali por um tempinho. Mas e como que foi? Como que você encerrou esse teu estudo de inglês ali? Você acha que o teu inglês ficou bom? Como que foi, na tua opinião, assim? Qual foi o teu nível de inglês antes do teu filho nascer? Eu acredito que o meu tenha ficado ainda no básico. Eu entendi até muitas coisas. Tipo, eu tenho um tio que mora fora e ele vinha e ele sempre trazia gente de fora. Agora mesmo ele já está aqui no Brasil, tá aguardando mais 3 amigos que vão chegar e o filho para passar o Réveillon. E aí sempre quando os amigos dele vinham, todo mundo da família, eu quero ver aqui o que ele tá falando. E eu tentava assim, meio que quase libras, né, que a gente fica falando inglês. Linguagem dos sinais. Vai junto. Mas eu conseguia entender, mas eu não conseguia falar com ele o que eu queria me expressar. Então eu acho que ficou no básico. E como eu só tinha comunicação com poucas pessoas, como eles, uma vez no ano, que geralmente é o período que ele vem, não foi pra frente. E aí nasceu o bebê. E quando bateu a vontade de falar inglês com ele? Como é que nasceu essa vontade? Como é que deu esse clique? Eu tava navegando na internet, aí eu achei... Aí apareceu vocês, né? Eu falei, nossa, vamos olhar, né? Aí eu olhei e falei, agora é a minha vez, agora é a minha chance. Apesar de ter entrado, ou de ter começado o curso há uns 6 meses, eu conheço vocês desde que aquilo estava com 7 meses. E aí eu vinha pegando aquelas diquinhas do YouTube. Só que chegou em um momento que eu falei, não dá mais. Se eu não entrar no curso, eu não vou avançar, porque é pouco, porém é muito para quem não tem nada, assim, tá no basicão. Só que eu preciso desenvolver isso. E eu via que ele estava crescendo e eu precisava acompanhar essa parte de iniciação de linguagem dele, de comunicação. No começo foi só aquele basicão, let's take a shower, meio que bem robotizado. E hoje em dia já sai o natural, é como você sempre explica, que é tudo muito natural, é rotina, inserir na rotina de fato. Meu esposo também começou assim com a linguagem bastante carregada. E hoje em dia essa fase aí, eu acredito, esses 6 meses nós já pulamos. E um pouco antes disso. Então agora a gente já está como se fosse no nível 2, que você sempre explica, de aperfeiçoar o que já sabe e colocando mais um pouquinho para poder ir aumentando lá na frente. Então eu conheci o inglês de berço, assistia a Jojo, as diquinhas, as atividades que a Maia executava e ela postava, eu também fazia aqui, falava, vamos tentar. E aí com isso eu fui vendo assim, olha, tá funcionando, e foi alimentando essa vontade. Eu falei, tá funcionando, dá certo. E engraçado que muitas pessoas acabam assistindo os nossos vídeos, enfim, acompanhando a gente. E, nossa, muito obrigada por todo o conteúdo do canal. E, enfim, agradecendo e dizendo que está ajudando muito. E nem tem essa consciência de que ali é só a pontinha do iceberg, né? Que tem tanta coisa que quem é aluno do inglês de berço tem que não tá ali no YouTube, que não tá aqui no Instagram, por mais que a gente traga conteúdo aqui. Mas quem é aluno é diferente, né, Kelly? Tem um acompanhamento diferente ali. Eu acho que isso que faz uma diferença para quem é aluno. Então, muito legal saber que você percebeu essa diferença em pouco tempo, 6 meses, se a gente for analisar, é pouco tempo, né? E também, ó, teu marido acabou de colocar aqui que o teu pai foi um grande incentivador também disso tudo. Olha só, os avós, o pai,
É isso, né? O teu pai, né, Kelly? Não, ele, o pai, no caso, ele é Ah, o o pai. pai é ele? É Meu ele? pai. Ah, o Ah, teu o pai teu pai. mesmo. Isso. Eu É não porque vi. ele já faleceu, já tem 10 anos, e aí ele sempre gostou também. Ah, tá vendo? Ah, entendi. Eu É o achei que pai da o pai, Kelly. ele Não, os se... avós. Ah, Aí, os entendi. avós, parabéns. Olha, Simulando, que legal, diferente. já é a terceira aluna que a gente está conversando que menciona sobre Os os avós. A avós, a gente tem, importância olha, deles, né? temos que fazer um agradecimento aos avós. E o teu marido, ele falava inglês antes? Ele fez algum curso antes de inglês ou foi mais na tua onda? Não, ele foi comigo. Não Foi falava contigo. inglês. E Ai, da aí, Kelly. quando nós começamos, ele, tipo assim, ele começou a associar coisas que já existem na nossa realidade. Ele, Uhum. então por isso que isso chama isso. Tipo, é inglês. Uhum. E a gente fala inglês e nem sabe. E aí, ele foi comigo, ele super apoiou. Ele disse assim: você quer? Vamos tentar, vamos fazer. Ele sempre apoiou. Às vezes ele, como eu tenho um pouquinho só do inglês, às vezes ele fala umas coisas erradas, mas eu nunca desestimulei. Eu Correto. sempre, não, amor, não é assim, não é carote, um exemplo. Tem Uhum. coisas que a gente precisou botar um papelzinho na geladeira, uns lembretezinhos. E aí eu falei que o inglês dele é o mesmo nível de Aquiles, tá? Ele colocou agora, na verdade, ele é o aluno do Aquiles. É, mas ele Ok. sempre apoiou muito, muito, Que muito. bom. Isso é bom. Quando apoia, tem o suporte mesmo da família, é maravilhoso. A minha pergunta é assim, você falou ali que você viu que não tinha condições de continuar fazendo sozinha sem ter o apoio de sei lá, de um curso, de um programa, né? No caso nosso. Qual era a dificuldade que você tinha exatamente? O que mais você sentia assim do tipo, poxa, isso aqui eu não consigo mais fazer, eu estou tentando, tentando fazer e não consigo. Qual é o maior problema, vamos dizer assim, para continuar fazendo sozinha? Era trazer para a rotina, né? Para nossa realidade e para lidar com criança. Porque tem muito conteúdo que você acha na internet, mas é meio que pesado, não é natural. Tipo, são coisas que você, no curso, você ensina, ó, o mais usual, o mais natural, Uhum, é dessa uhum, forma. Então, eu vi que eu ia meio que ficar dependendo do Google, de ficar assistindo muito YouTube para poder dar continuidade, mesmo assim, sem saber, sem ter um feedback se está melhorando, se não está, se ele está uhum, entendendo, se não está. E aí eu falei, não tem como continuar só. Tem que ter uma pessoa para orientar, para poder tomar conta, para poder corrigir. Tem que uhum, ter. E principalmente isso, que vocês têm a JoJo, então a JoJo foi sensacional, fundamental para poder a gente ver como vocês tratavam ela, os termos que vocês utilizavam. Então, não existia só o professor, aquela função de professor. Vocês são, acima de tudo, vocês são pais. Então, uhum. foi muito importante. Antes de você entrar no programa, você tinha uma expectativa do que você iria aprender, do que você iria fazer dentro do programa Inglês e Berço. Depois que você entrou no programa Inglês e Berço e aí viu o que realmente precisava fazer e tal, aí vem a minha pergunta. Da sua expectativa do que você ia conseguir adquirir para a realidade, o que você faz hoje, e o que você vê dentro do programa, era diferente a expectativa da realidade depois de entrar no programa Inglês Berço? A minha pergunta é, mudou o ponto de vista, mudou o mindset, vamos chamar assim, sabe, Kelly? Bem na prática, assim. Você comprou achando que ia fazer uma coisa e quando entrou e viu, tinha que fazer de uma outra maneira. Isso aconteceu contigo? Como é que foi? Expectativa com a realidade. Aconteceu. Porque, assim, quando eu entrei, eu pensei que eu ia ensinar inglês a ele, que vocês iam me ensinar a ensinar inglês a ele. Só que quando eu entrei no grupo, eu percebi que não era ensinar inglês a ele, era inserir o inglês na vida dele. Então, assim, no curso eu falei, nossa, é assim, porque na comunidade a gente pode ver tudo o que passou, né? Mesmo antes de você entrar. Então, eu comecei a assistir os vídeos, eu comecei a ver como o pessoal estava interagindo com os filhos e comecei a perceber que não é ensinar, é viver. Porque senão não aprende. Uhum, exatamente. Ainda assim, a gente erra um pouco de ficar tentando ensinar cor e tal, de forma assim, como se fosse sala de aula, né? E aí, Didática, né? daí acaba
fazendo toda a diferença. É verdade. E eu sempre falo, pessoal, quando eu digo assim, ó, eu não ensino inglês para os bebês e eu nem ensino inglês para os meus alunos de inglês de berço. Aí o pessoal fica, tá, mas como assim, Rafa, tu não ensina? Se eu estou comprando o curso, o teu objetivo é ensinar inglês? Se não, eu ensino você a adquirir o idioma assim como o bebê. Vocês fazem parte de uma metodologia que ensina a adquirir o idioma. Porque aquilo que você estuda, muito você esquece. Mas aquilo que você vivencia e adquire naturalmente na sua vida tem valor e dificilmente você esquece. E aí fica menos carregado, mais fácil de fazer a coisa acontecer. Sai desse ponto didático, e olha que experiência didática, eu tenho 20 anos, e entra para o natural, que eu tanto coloco e não é à toa que eu coloco. Estou mentindo, Kelly? Ou é verdade isso que eu falo? 100% verdade. E funcionou. O resultado você conseguiu perceber logo, assim, depois das primeiras mudanças, foi visível o resultado? Ele já estava com 2 aninhos quando você entrou. Ele faltava uns 15 dias para fazer 2 aninhos. Estava ali, soltando umas palavrinhas. E quanto tempo depois que você entrou no programa, você percebeu... Peraí, essas perguntas são muito importantes, porque às vezes os alunos novos entram no programa, ficam um pouco duvidosos, acho que é a palavra, referente ao método, em 1 semana, 2 semanas, por não saber fazer a coisa direitinho, por não saber aplicar, não, né? não levar, fazer isso com leveza, para que a coisa realmente flua. Do momento que você entrou, até aquele momento que você disse, caramba, agora está funcionando. Quanto tempo levou isso? Levou... Foi um período muito curto, Rafa. Acho que uns 2 meses. Porque, assim, eu percebi que, tipo... Tem um vídeo que eu enviei até e a gente se comunicou. Eu percebi que se eu tivesse sem estar com essa orientação do inglês de berço, sem o curso inglês de berço, eu jamais ia ensinar, dizer assim, can you open the door? Porque isso é normal da nossa vida. Então, tem um vídeo que ele sabia fazer, ele sabia já internalizar o que eu estava pedindo. Então, a importância disso, de você falar naturalmente para que ele compreenda a mensagem. Então, com os 2 meses, eu já estava pedindo para ele abrir a porta e fazer outras funções, executar outras funções, e ele já sabia o que era. Então, eu falei, realmente é dessa forma. Eu não vou precisar pegar uma folha de caderno e explicar. Door, open, please. Meu Deus! Eu acho tão assim ruim essas metodologias que dá até vontade de dar risada. Com todo respeito para quem faz, mas assim, é de doer o coração. Porque depois que você descobre, assim, descobre, depois que você se toca, eu acho que essa é a palavra, né? De como o negócio funciona de verdade, aí você fica do tipo, para que eu ia fazer mais difícil? Porque é mais difícil fazer do outro jeito. Isso, eu ia ter que ensinar o que é door, eu ia ter que ensinar o que é open, ia dar muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Se eu pedir open qualquer coisa agora, ele já sabe que é a função de abrir. Exato, é bem assim. E aí o seguinte, dentro da comunidade você assistiu muitos vídeos também, e outros pais. Você percebe que as dúvidas normalmente elas são muito parecidas ou é muito peculiar de cada família? O que você percebe mais? Eu percebo que na fase inicial, assim, todo mundo, a dúvida é muito parecida. Todo mundo dá um start pelo mesmo caminho, tipo, de ensinar os animais, as partes do corpo, porque é assim também que a gente faria em português, ou que a gente faz em português, né? Então, eu achei muito parecido as dúvidas e até a forma que a gente constrói as frases, os mesmos erros e que a gente acaba... Por isso que quando a gente assiste várias vezes, a gente acaba internalizando, porque a gente está vendo que outras pessoas estão errando do mesmo jeito. Então, você acaba aprendendo de forma natural. Mas eu acho que essa fase inicial é todo mundo muito parecido. Uhum. E você aprende com os vídeos dos outros também, e do feedback que eu passo lá? Muito. Aprendo. Tem uma fase também de ansiedade que nós alunos temos. Às vezes não era nem para o nosso filho estar falando e a gente já tá, ai meu Deus. Eu falei até para vocês uma vez, eu ficava comparando a idade dele com tipo a idade cronológica dos vídeos da Jojo. Tipo, com 2 anos e meio, Jojo já falava isso, isso, isso. Mas são crianças diferentes, são realidades diferentes.
E aí eu demorei um pouco para entender isso. É como eu digo assim, a gente, aquela velha frase, né, que eu digo, quem não tem cão, caça como gato, o que eu quero dizer é assim, ó, cada família é diferente. E o estímulo que você dá lá no início vai refletir depois, né? O fato da Jojo se comunicar bem, até... Ela não foi extremamente rápida em falar. Tem crianças que falam mais rápido que a Jojo, né? Tem crianças com 1 aninho de idade que estão falando já. E a Jojo começou ali, comecei as primeiras palavrinhas com 1 ano e meio, mais ou menos, e ali pelos 2 anos ela já estava num diálogo, assim, tendo palavras, vocabulário, falando. Mas esse trabalho que a gente fez foi feito antes. Eu sempre falo para vocês, foi feito desde quando ela nasceu, desde quando ela nasceu. Eu lembro muito bem. Até esses dias a gente estava, eu e a Maia, eu estava dizendo assim, tá vendo a Jojo? Lembra que eu cantava para ela? Eu cantava para ela e ela ficava olhando nos meus olhinhos, assim, eu inventava música. É isso, não é que eu cantava. Eu inventava música e botava qualquer palavra. O que ela faz hoje em dia? Esses tempos a gente pegou e disse, caramba, olha só, ela fica inventando música. Será? Porque eu ficava inventando a letra da música para ela dormir, eu ficava tirando meio que um sarro, assim, que ela não queria dormir de noite, eu brincava assim em criação de música, né? De letra, assim. Brincava dizendo assim, não quer deixar a gente dormir. Eu inventaria, era tudo em inglês, obviamente. E ela hoje em dia brinca assim, fica criando as músicas. E eu O que ela vai fazer? Ela cria música. Até o pessoal do Instagram já comentou assim, olha, ela vai fazer alguma coisa, ela inventa uma musiquinha. E eu disse, poxa, será que foi porque eu inventava as músicas, ela viu que era legal? Lá naquele tempo que ela nem falava. Ela era um bebezinha, ela era. Tem vídeo, a gente tem que postar esse vídeo um dia, né? Mas esse que é importante, ó, quando as pessoas ficam se preocupando, ah, meu filho não tá falando, meu filho não tá falando. E deixam de fazer o que é para ser feito naquela fase ali, perdeu aquela fase. Então, esse que a Kellen falou é muito importante, sabe? Parar de comparar, você entender que cada um é cada um, cada família tem uma situação, uma vivência. Enfim, quando você para de comparar e foca, o Rafa fala isso, foca naquilo que tem que ser feito, aí o negócio começa a funcionar. Eu acho que é por isso que a Kellen tem uma história tão bonita, assim, tão inspiradora, porque ela entendeu isso, sabe? Ela entrou no inglês de berço e passou a entender isso, e hoje está aqui compartilhando essa grande alegria que é ter o filhinho dela já falando, né? Que ela manda os videozinhos lá. Até eu vi que tinha aquele videozinho que ele mandou do Dia dos Pais, lembra? Ah! Não sei se você lembra. Tão fofinho. Verdade, verdade. O pessoal pode conferir os vídeos todos lá, depois que entrar na comunidade também, vai ver que a gente não... Nada é inventado, não é verdade? Tanto é que o histórico está todo lá dentro da comunidade, não é? Eu falo, tá tudo lá dentro da comunidade. E... Deixa eu só perguntar uma coisa para ela rapidinho. Ô, Kelly, a gente sempre fala que a gente tem um programa que é o Inglês de Berço, porque a gente não chama só de curso, porque dentro do programa tem o curso, tem a comunidade, tem os follow-ups, tem o manual do bebê bilíngue. Então, por isso que eu quero te perguntar qual é a parte do programa que você gosta mais. Assim, qual que fez mais diferença na tua vida que você diz assim, nossa, só por isso aqui já vale a pena ter entrado no Inglês de Berço? Eu acredito que a comunidade. A comunidade, ela é simplesmente fantástica. O feedback do Rafa, ele é, assim, a gente aprende muito, 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 e ele chama atenção, puxa a orelha da gente, porque a gente pode melhorar. Então, a comunidade e o manual, né? Porque a gente pega o manual, bota na vida, mas na comunidade que a gente consegue fazer essa troca. A comunidade é muito importante. E todos os dias, qualquer hora, a gente pode mandar uma dúvida. E como ele tem a experiência de fora, então vai voltar de forma natural, o termo mais utilizado, então não se compara com o Google Tradutor. Eu achei que você ia responder os follow-ups, sabia? Porque, sério, a Kellen, ela sempre tá lá, ela sempre participa. Isso é muito legal. Aí eu pensei que você ia responder isso, por isso que eu perguntei. Mas olha, me surpreende, então é a comunidade. Tu vê, a mudança de mindset que eu sempre falo, algumas pessoas ficam do tipo, nossa, Rafa, mas assim, vamos ser prático, eu quero fazer um negócio. Eu digo, cara, para você fazer um negócio, você às vezes precisa mudar o teu mindset, a maneira que você interpreta cada coisa. A Kelly falou assim, nossa, foi muito rápido, era questão de 2 meses. Tem aluno novo que entra pensando que na segunda semana já vai conseguir fazer tudo. E não é assim, na verdade, Kelly. E tem pessoas que vão achar que 2 meses é muito tempo. Mas deixa eu falar, a criança vai falar até os 90 anos de idade ou 100, se duvidar. E você vai chegar uma hora e vai cansar de ouvir o seu filho falar inglês, se fizer as coisas direitinho. Vai cansar. 2 meses é nada. Isso sabe, como é que a gente chama? Precisa equilibrar a expectativa com a realidade de cada criança e do pai também.
Então, quanto mais dificuldade, quanto ansiedade, dificuldade, impaciência, não ser paciente, não ser coerente, falta de coerência, tudo isso só vai dificultar e deixar o negócio levar mais tempo ainda. Quanto antes você entender que o negócio precisa ser uma rotina tranquila, sem estresse, de maneira completamente natural e saudável, emocionalmente gostoso, vamos botar essa palavra, aí o negócio começa a fluir. E aí a coisa começa a acontecer. E a coisa acontece antes da criança falar. Acontece muito antes da criança falar, na verdade. E se você for esperar para a criança falar, para daí começar, já começou errado. Né? Aliás, esse é um bom puxado para essa pergunta. Se você soubesse do inglês berço antes, tivesse condições de ter entrado por vários motivos antes no inglês berço, você entraria ou não? Deixaria para entrar no momento que você entrou? Eu, com certeza, eu entraria. Já grávida, eu entraria para pegar todos esses termos de bebezinho. No curso, eu não me lembro de ter visto essa parte de fralda, de bico, né, de chupeta. Eu não lembro. No curso, assim, que eu fiz há anos atrás. Então, quando eu vim aprender isso, ele já estava maiorzinho, né? Mas eu, com certeza, entraria antes. E teve também, Rafa, uma fase assim que, além de eu descobrir vocês, eu fui pesquisar sobre o bilinguismo, né? Que tinha essa preocupação também, como era uma realidade que eu não conhecia, para saber sobre essa questão de atraso de fala, de troca de palavras. E quando eu vi, eu falei, pronto, tenho que fazer mesmo, porque não atrapalha. Eu nunca ensinei para Aquiles sobre olho em português, nariz em português. E ele sabe, se eu falar inglês, ele sabe. Se algum parente falar, tipo, se referir, ele sabe também. Então, ele está aprendendo realmente os dois simultaneamente, sem atrapalhar. Sem atrapalhar. Que bom. Que bom. Que bom que você está fazendo igual. O pessoal tem medo, né? De não falar português. Achando que o pai é o centro das atenções com o filho. Ele é o único provedor do idioma para ele. E está enganado, assim, longe, enganado. Claro, a criança precisa de convívio com outras pessoas, você não vai isolar. E eu sempre falo isso dentro do programa Inglês e Berço. A parte mais importante para a criança é a interação. Mesmo você, pai, eu quero que ele fale inglês, mas eu não quero que ele fale português. É outro erro. Primeiro, a gente cria filhos bilíngues, não só filhos em inglês. A gente dá ênfase no inglês porque o que normalmente é mais difícil para os pais. Mas toda interação com outras crianças feita em português vai ajudar essa criança em inglês também. Soma. E é importante, você não pode isolar. E mais importante que a criança falar é a condição emocional, essa criação e essa segurança emocional que os pais, no caso, e a família, de modo geral, repassam para o filho. Uma criança emocionalmente saudável rende muito. O que você não pode é botar, tipo, o inglês é o bambambam de tudo e o resto esquece. Não é verdade? Não pode. Você precisa ter controle emocional e ir ajustando conforme você consegue toda essa situação, que é o que a gente faz dentro do programa Inglês Berço, e acredito que é um dos principais motivos que dá tão certo, que deu certo para a gente e dá tão certo para os nossos alunos, e principalmente depois que os alunos entendem a parte mais grossa, pelo menos, do que a gente está falando. Porque os erros de se comunicar, de falar, sempre vão ter, não é verdade, Kelly? Você manda um vídeo, raramente você está 100% certa. Tem coisinha para ajustar, tem alguma coisa para melhorar. A gente sabe disso, e isso o tempo vai se encarregar de fazer. Mas o fazer, saber fazer, esse é um dos principais objetivos no início. Saber fazer direitinho, porque depois você replica. Uma vez que você sabe fazer, você replica. É aquele negócio, você fala nós vai, mas você vai falando nós vai, um exemplo, a vida toda? Não, você vai aprender que nós vamos. Então, a gente erra no português, erra no inglês, se for pro espanhol, a gente erra de todo jeito. E mesmo até o fim da vida, você vai continuar se comunicando, né? Então, alguns errinhos acabam passando até no português, né? Mais importante do que falar é se comunicar. Isso aí, sou eu aqui para apoiar. Eu falei porque eu sou formada em comunicação, né? Então, por isso que eu falei isso. Você tem mais alguma pergunta lá? Eu não tenho. Kelly, você tem mais alguma coisa? Você tem uma? Aquela última ali que me interessou. Eu quero saber um resumo assim do que foi
os maiores benefícios que você sentiu em criar o teu filho bilíngue, ter tomado essa decisão? Entrou no inglês de berço, o que você sentiu assim que você é muito grata, que você curte muito até hoje? Eu curto assim, eu tô vendo que tá dando certo e que ele só tem 2 anos e 6, né? Então daqui, imagine quando tiver com 4 anos. Isso aí para ele vai ser uma bagagem muito grande futuramente. Ele com certeza vai me agradecer. Hoje em dia o mundo está se tornando bilíngue. Na minha cidade só tinha uma escola que era. Esse ano de 2022 já vai ter 3 escolas e eu acredito que a longo prazo isso vai crescer. Aqui a gente nunca nem tinha ouvido falar, no ser interior. E o inglês de berço, ele é muito bom, ele é perfeito, mas também depende de você se dedicar, porque não é um momento. Se eu estou em casa o dia todo, eu posso falar o dia todo, ou posso tirar um tempo, mas eu prefiro tentar falar o dia todo e ir consertando os erros. Mas vale muito a pena. Muito E a olha pena. só que legal agora o bebezinho que tá no forninho, porque você já vai começar assim, dando um up gigantesco, que foi o que você não teve antes com o Aquiles, e agora o próximo bebê. Olha que oportunidade incrível. E o Aquiles, depois com o bebê também, vai... Ai, gente, vai ser... Ai, Vai turbinar o negócio. vai sim. A última live que a gente fez, a mamãe também tava com o bebê no forninho, a gente falou exatamente isso. Pois é, né? Aham. Olha, se você não quer ficar grávida, não faz live com a gente. Porque senão... As lives e fazer mulher fértil. Aí, casal fértil, na verdade. Mas então, olha só. Quando a gente tava lá no Texas, na casa da Miss Marlene, ela me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Que ela disse assim... Porque, nossa, 6 filhas, né? É difícil e tal. E ela... Na verdade, não. Na questão do bilinguismo, eu pensei. Na verdade, não. Porque você cria a primeira. Depois a primeira vai passando para a segunda e uma vai passando para a outra. Não fica só aquela para os pais, sabe? Então, acho que isso vai acontecer aí também, porque... no próprio inglês de berço, a gente tem a nossa aluna Dani lá. Ela entrou por causa do bebezinho que tinha nascido. E a filhinha mais velha dela, Maria, hoje em dia fala com o bebê. Então, entre os irmãozinhos vai acontecer isso. Acho que é muito legal também, né? Aí você vai mandar vídeo pra gente ver, né, Kelly? Os dois conversando. Com certeza. Publicar aqui que a tua irmã também tá grávida. Tá. Tá. Nossa. Eu esqueci de falar. E ela já... Eu acho que ela vai ser aluna também, viu? Até sexta-feira. Eu falei pra ela que essa oportunidade é só até sexta, que depois disso acabou. E ela também gosta. Tanto que ela tenta falar com ele em inglês e tal, ela gosta. Então. E daí os priminhos. Gente, meu Deus, essa família tá muito bilíngue. Não, muito legal. É engraçado que as pessoas na rua às vezes falam, sabe, né? Porque no começo ninguém sabia, mas com o tempo os amigos todos já sabem. A pessoa fala, eu falo com ele, como eu falei, fala português. Não, Sim. mas ele entende inglês. Eu falei, não, pode falar português. Se fosse para falar só inglês, ele seria monolíngue. Exato. Bem isso. Mas também perguntam pra gente, as pessoas com receio de falar com a Jojo, porque acham que ela só entende inglês. Ela fala, muito tagarela, fala português. É muito engraçado. Inclusive, daqui a pouco vai sair um vídeo lá no YouTube dela falando inglês e português. É verdade. Eu falei com ela, até sexta-feira você vai ter que entrar, porque depois não existe essa oportunidade. Eu acompanho eles há mais de 2 anos. Não é verdade. Nunca vi. Eu falei, eu vou brigar com a Maia e o Rafa. Mas é muito bom. Eu quero ver nossa comunidade enorme. A gente liberou para fazer um teste. Não está fazendo um teste. Vamos ver os resultados disso. Então... Mas olha, não pode brigar não, Kellen. Sabe por quê? Porque se você tivesse deixado para entrar só agora, olha os 6 meses que você teria perdido. E, como diz o ditado, time is money. Então, se você não dá para esperar, assim, gente. As pessoas ficam esperando pelo dia de amanhã, amanhã eu faço. Quando vê, o teu filho tem 5 anos. Sério, gente, passa assim. Então, assim, Kellen, você fez muito bem de ter entrado, de já estar aí criando o teu filhinho bilíngue. Agora, o próximo que vem, você já, ali da barriga, já vai estar adquirindo inglês. Então, assim, parabéns, Kellen. Parabéns por tudo, assim, não só por criar bilíngue, mas pela tua dedicação. Eu lembro das vezes que você estava você ali nos follow-ups, falando, olha, tem um tempinho aqui, vou entrar, vou ficar só ouvindo, porque agora eu não posso participar. Gente, é isso, é aquilo que o Rafa disse, eu acredito muito nisso que ele falou. Você vai para a academia, mas não é o professor da academia que vai levantar os pezinhos para você. Ele vai te dizer o que você precisa fazer. Mas quem vai fazer todos os exercícios ali na academia, no caso, é você. E é o que os alunos de inglês de berço fazem.
Então, tudo isso que a gente compartilha aqui, quando a gente traz alunos, não é para vocês ficarem pensando assim, nossa, você é a Mai e o Rafa. A gente tem a nossa participação, mas é muito importante a participação dos alunos. E a Kelly, gente, tá de parabéns, de verdade, Kelly. Muito obrigada pela oportunidade de ter você dentro do Inglês de Berço e principalmente ter você compartilhando aqui toda essa experiência que vai inspirar muita gente, tenho certeza. Ah, com certeza. Eu falo que eu sou suspeita, as pessoas têm que fazer esse teste, vocês vão ver que dá super certo. Eu não vi outra metodologia que desse certo, a não ser a do inglês de berço. E aqui é o superficial que a gente está falando, porque no manual tem, nossa, infinitas coisas. Nos follow-ups, que eu não falto também. Às vezes eu não posso estar, mas eu tô ouvindo. Porque a dúvida, por exemplo, do Gidelvan já olha, então é assim. E a gente conhece os outros pais, mesmo sem ver, acaba interagindo. Eu assisti a live da Carla, da Naíta. A Carla realmente tá também de parabéns. Todos estão, mas a gente percebe. Surpreendente, não é? Surpreendente. O primeiro vídeo dela com os últimos, assim, já faz um mês os últimos dela. Ela surpreendeu, assim, eu acho que todo mundo, porque quando iniciou, eu acho que se todo mundo teve a mesma sensação que eu tive, todo mundo ficou assim do tipo, nossa! E agora ferrou pro lado do professor aqui, pro Rafa. Quero ver o Rafa fazer essa troca agora, essa mudança, não foi, Kelly? Eu sou assim, essa vai ser casca grossa com o Rafa. Vai dar trabalho. E olha isso. Foi determinação, você vê que ela tá sempre presente também, tá ali. Tem que botar na cabeça. Tem horas que dá um desânimo, mas depois você vê o feedback e você acaba falando, não, vamos partir. Vamos. A comunidade é muito boa. Sim, mas você viu que os alunos que estão mais participando ali, que estão sempre ali, que estão realmente se dedicando, são assim, você vê os resultados mesmo. Então, é isso, gente. Não tem segredo, não é milagre. Vocês precisam entender isso, não é milagre. Tem que se dedicar, tem que fazer. Não é a coisa mais difícil do mundo. É difícil? Você se sente pressionada, Kelly? Não, eu faço com o maior prazer. A coisa fica natural, não fica? Eu só troco o chip. Isso aí. Mas tem que começar, né? Tem. Que massa. Tudo que eu faço, eu só faço essa parte de trocar o chip e continua a vida normal, não mudou nada. E o amor continua o mesmo? O carinho, o sentimento. E é muito lindo, gente, quando eles começam a falar, assim, com a língua bem enroladinha. É muito lindo. E eles aprendem muito melhor do que a gente a pronúncia, né? Porque só assistem e tal. Então é muito... A gente fica se derretendo. Já mostrei dentro da comunidade para vocês, lembra? Que o aluno vem com o bebê, a criança, sei lá, de 2 anos e meio, vem falando, eu digo, olha, a pronúncia dele é diferente da sua. O pai realmente tem uma influência bem grande em cima do sotaque, principalmente da criança. Porém, dependendo do tipo de estímulo e fazendo isso de maneira correta, né, fazendo isso, uma distribuição ali, dá para perceber que a criança, ela realmente tem um sotaquezinho diferente do pai, do inglês. Mesmo que o pai tenha um nível de inglês básico, um sotaque um pouquinho mais carregado. É que assim, dentro da comunidade eu não deixo o sotaque ficar muito carregado, vocês percebem, né? Então, o sotaque pode ter, mas é o caso da Carla. Mas vamos baixar esse sotaque, ele está demais, está desconfigurando demais. Quando o sotaque atrapalha a pronúncia, né? E aí, exatamente, é isso, Mari. E aí baixou, é o que a Carla fez. Hoje a Carla está num nível, vamos chamar assim, de sotaque completamente aceitável, completamente auditivo, vamos dizer. É possível entendê-la. Antes não era possível entender o inglês dela. Era um inglês muito, eu não digo nem abrasileirado, é do Rio de Janeiro, né? Carioca, um inglês muito carioca. E aí a gente precisou, não, baixa, esse sotaque não existe em inglês, tem que tirar ele. Ela tirou. O S chiadinho, assim, né? Tirou, ficou perfeito. Ficou perfeito, não, mas ficou muito bom. Muito bom para alguém que tem nível de inglês básico. E ela estava quase o mesmo tempo que a Kelly também. Exato. 5 meses. Que show. Kelly, muito obrigada. Eu quero saber se tem assim, alguma mensagem que você quer passar, algo final, aí fique à vontade, que o espaço hoje é dedicado a você. Eu gostaria de agradecer imensamente a vocês, ao Rafa, a Mai, a Jolie também, porque a Jolie faz parte. Verdade. Porque vocês realmente fazem esse trabalho transformador, porque o bilinguismo é muito difícil de outros métodos, né? Mas esse se torna assim, super fácil, leve,
vocês conseguem passar isso tudo pra gente e a gente consegue botar a mão na massa com mais leveza, né? Até isso, trabalhar a nossa entonação. Isso é muito importante. Eu vejo o Rafa cobrando muita gente isso. Porque às vezes a gente fala, mas a gente não transparece, tipo, o que é que tá falando. Sai um surprise, não sai surprise. Tipo um exemplo, né? Então, a gente tem que trabalhar muito essa parte para tirar esse efeito robô que acontece. Porque a gente fica ali no começo, pega uma frase nova, vai falando e depois... Então, assim, o inglês de berço, para quem está pensando, não é conversa aqui, é realidade. É realidade. Porque o Aquiles, ele está desenvolvendo muito, muito, muito mesmo. E tem coisas que ele fala que eu às vezes fico olhando assim para ele, não sei o que ele está falando, não, mas depois eu vou aprender. Já passei por isso também. Eu fico entendendo. Não, ontem ele tava... Gente, ontem eu aprendi uma coisa nova com ele. E eu percebi, ele tava falando enojo, enojo. Aí eu comecei a observar, o que é isso, enojo, gente? Só que quando eu vim perceber, é another. Porque ele viu um pisca-pisca e depois, quando ele falou do outro, ele apontou enojo. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, eu tenho que consertar essa pronúncia, mas ele tá falando isso, com certeza. E cadê o Aquiles? Aquiles está dormindo, Aquiles teve febre essa noite. Aí... A tia perguntou aqui. A tia perguntou. Ele tá dormindo, porque ele teve febre e aí acabar que a madrugada a gente passou meio que acordado. Aí quando deu de manhãzinha cedo, ele conseguiu dormir. Ai. E você tá aqui linda, maravilhosa, pois assim, desse jeito? Pois é, tivesse acontecido. Se eu tivesse dormido a noite toda. Daqui eu já vou na rua, já tenho o pré-natal, já tenho outra coisa e por aí vai. Meu Deus. Então vamos liberar a Kelly. Mas, Kelly, muito, 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 muito obrigada do fundo do meu coração. Obrigada pela participação, obrigada por estar aqui com a gente, por acreditar no inglês de berço, por seguir com o bilinguismo e agora criar mais um bebê bilíngue ainda para contar a história aí pra gente depois. Obrigada mesmo, tá? Breve, Ellen tá aí essa semana ainda, ela tá na comunidade. Que show! Olha isso. Bem-vinda vai ser. Os alunos novos são todos bem-vindos também. E muito, muito obrigado, Kelly, pelo esforço seu. Eu sempre digo assim, o mérito, e falo dentro da comunidade, o mérito é do pai e é da mãe que está fazendo esse trabalho. O que eu faço é só dar os pontapés iniciais, eu só dou os tapinhas para dizer, não, para cá, não viaja. É só fazer isso aqui, vai, faz. Eu só dou os tapinhas. Agora, o esforço de correr, sei lá, de botar o suor que corre vem de vocês. Então, o mérito é todo de vocês por acreditar naquilo que a gente passa para vocês e por ver tantos outros pais fazerem e saber assim, não, poxa, é isso aqui mesmo que tem que ser feito. Então, eu vou fazer, não tem jeito, eu sou obrigado a suar. E aí você sua no começo e depois fica normal, sai aquele peso das costas, aquela ansiedade, e o negócio relaxa e começa a ver que o negócio funciona de verdade. Então, parabéns mesmo. O mérito é todo seu e de todos os nossos alunos lá. Kelly, brigadão, viu? E olha, muito feliz de saber a novidade. Parabéns para você, para toda a família aí. Muita saúde para o novo bebê bilíngue que vai chegar. Show. Obrigada. Beijo grande em vocês. Beijo para vocês. Beijo a toda a família aí, gente. What are you doing? You're playing beach. Beach? Beach. Beach? Do you want to go to the beach? Huh? Do you want to go to the beach? Yes, I Do. Yes, I do. So, let mommy drive in the car. Baby, excuse me, please, baby. Wait. So stop. No, wait, Mom. Okay. No problem. Oh, wait. I can pass. Yay! Okay? No. Ready, set. No, wait. Ready, set. Nada errado. It's wrong. So, Ready, set. go. Go. Open your mouth.